Oi gente, tudo tranquilo? Eu sou Priscila Duarte, simbora então para mais um vídeo aqui no canal. E hoje, gente, eu vim aqui falar sobre dois assuntos que me fizeram refletir sobre algo que eu já venho pensando há um bom tempo. E aí eu quero compartilhar isso com vocês e saber o que vocês acham sobre isso. Não sei se vocês viram essa notícia principal, porque a outra provavelmente vocês não vão saber, foi uma live que eu tava assistindo ontem, né, o outro assunto. Mas teve uma youtuber, né, uma família que na verdade são de youtubers, né, mas a principal é de fato a mãe. E eles adotaram uma criança, onde eles sabiam que essa criança tinha ali necessidades assim especiais, sabe? Ou seja, eles sabiam que eles teriam que ter um cuidado maior com essa criança. E agora eu não me lembro exatamente se ele era japonês, se ele vinha do Japão ou da China, gente, eu sempre me confundo, desculpem por isso. Mas essa criança foi adotada por essa família de youtubers, que eu acho que, se eu não me engano, são dos Estados Unidos. E ele não era da mesma nacionalidade que eles, era de uma outra nacionalidade, o que provavelmente iria dificultar ainda mais a comunicação dessa família com essa criança, mas eles ali assumiram o risco, digamos assim, né? Assumiram ali o compromisso e a responsabilidade de cuidar dessa criança, que era uma criança com necessidades especiais na questão neurológica, mas não tinha um diagnóstico fechado, pelo menos foi o que eu vi. E aí, eles ficaram 2 anos, então, com essa criança, né, adotaram, então, é filho, né, gente, adotou, é filho. E esse casal, pelo que eu vi nos vídeos, eles tinham, se eu não me engano, mais 3 filhos. Eu vou colocar aqui embaixo com a certeza, porque hoje é que eu liguei esse assunto a esse vídeo que eu vi, né, desse fato que aconteceu com esse menino, e aí eu acabei não retomando as informações que eu já tinha pesquisado antes. Então, né, eles tinham outros filhos, se eu não me engano, no mínimo outros 3 filhos, né, que eram biológicos, pelo menos pelo que eu vi, e adotaram essa criança, né, esse menino. E ele ficou, então, 2 anos com essa família, e ali, como eles são youtubers, né, dá pra você ver alguns vídeos, né, principalmente o vídeo em que parece que eles mostraram tudo no canal, esse processo de adoção, como é que foi, enfim. Ela fez um vídeo também contando como estava sendo a adaptação, que estava sendo difícil, até fez um vídeo comemorando os 2 anos que ele estava com a família. Mas, infelizmente, eles optaram por entregar a criança, ou seja, eles não ficaram com o menino. Eles adotaram, ficaram por 2 anos, sabiam que ele tinha, né, necessidades assim especiais, digamos assim. Mas eles alegaram, e aí no caso a mãe, né, alegou que ela não sabia o quão difícil, quanto demandaria para ela e para a família, quanto seria custoso no sentido de em todos os aspectos, psicológico, enfim, todos os sentidos, o quanto ela não tinha ideia do quanto de fato custaria para ela em todos os sentidos ter adotado aquela criança. E aí eles decidiram então por colocar a criança na adoção de novo, né, pelo que eu entendi. E aí me parece que a pessoa que adotou essa criança, graças a Deus esse menino já foi adotado, é uma pessoa que é especialista no assunto. Então ela vai estar já oferecendo para ele tudo aquilo que ele precisa, né, para ter ali o seu desenvolvimento, enfim, o melhor possível, né? Aí a gente para pra pensar em diversas coisas, né? E aí é claro que sempre tem aquelas pessoas que vão dizer: não, ela não aguentou, tá tudo bem. Tipo assim, tá tudo bem, sabe? E eu fico pensando, gente, será que tá tudo bem mesmo? Será que o tá tudo bem não virou uma desculpa pra gente poder fazer o que a gente quer? Pra gente poder não fazer o certo, mas fazer aquilo que é mais prático, mais fácil pra gente. E aí, quando a gente pensa no quanto isso vai ser complicado ainda mais pro desenvolvimento dessa criança, porque no caso não falei ainda, mas eles fizeram, né, um diagnóstico, o diagnóstico do menino é de uma criança autista, ele é autista, né? Não sei qual é o nível, mas ele é autista. E pra você que tá me assistindo aí e não sabe, né, eu tenho uma filha, Micaela, a minha filha mais velha, ela tá dentro do espectro autista, então eu tenho conhecimento de causa, eu sei que de fato não é fácil, né? Eu sei disso, por mais que a Micaela não tenha um grande comprometimento, né? Ela tenha evoluído muito bem, isso não quer dizer que seja fácil, realmente não é fácil. Mas eu penso,
Será que era a melhor solução? E aí muitas pessoas vão dizer, ah, não, foi melhor assim e tal, porque ele não merecia aquela família. Infelizmente, gente, nós temos fraquezas, temos dificuldades, mas assim, será que não poderia ser feito outra coisa? Sabe, eu acredito que eu entendo o psicológico dessa mãe, porque como eu vi nos vídeos, eu vou tentar deixar o canal dela aqui, ela tem um bebê. E se você também não sabe, eu também tenho um bebê. Só que ela tem mais filhos do que eu, no caso, né? Eu só tenho a Micaela e a Maitê. Eu tenho a Maitê de 8 meses e a Micaela de 3 anos. E esse menino, acho que ele tinha uns 4, 5 anos. Então, assim, eu sei o que é ter um bebê e ainda ter uma criança autista pra cuidar. Realmente demanda muito, realmente é bem difícil. Mas o que eu acho que a solução, na minha opinião, que deveria ser oferecida para essa família, que essa família deveria buscar, era um tratamento psicológico, um acompanhamento psicológico com terapias para toda a família. Principalmente se eles não tiverem condições de toda a família, principalmente os pais. E principalmente, mais ainda, a mãe. Assim, hoje eu não tenho condições financeiras para bancar uma terapia para mim, sabe? Mas assim que for possível, e a gente já tá correndo atrás disso também através do plano, né? Porque o plano também pode reembolsar terapia para mãe de autista também. A gente também precisa de acompanhamento psicológico, é muito necessário. Eu certamente, assim que eu tiver essa possibilidade, eu certamente vou fazer essas terapias, porque eu posso dizer com toda certeza, gente, que o problema de fato não estava na criança, né? A criança não tinha nada que ser feito, né? Ela era o filho e de fato não se devolve um filho, né? Você imagina se qualquer um dos filhos dela, né, tivesse nascido também dentro do espectro autista, será que ela pensaria, será que eles dois, que a responsabilidade é dos dois, será que eles pensariam em entregar o filho deles para uma outra pessoa, né? Ou será que eles reavaliariam isso, sabe? Enfim, eu tô aqui realmente só falando a minha opinião, mas o que eu acho que deve ser pensado é o seguinte: vamos pensar no que é certo a se fazer, sabe? Eu não estou dando conta de cuidar dessa criança, eu não estou conseguindo, meu psicológico não aguenta. Então eu vou buscar outras ferramentas, né, para fazer o que é o certo, porque na minha opinião, o certo não é de maneira alguma você entregar o seu filho para uma outra pessoa, tá? Eu sei que isso é bem difícil de ouvir, mas eu acho que está justamente faltando isso na sociedade hoje em dia. A gente quer fazer aquilo que é mais fácil pra gente, mas a gente não quer fazer o certo, sabe? Isso se aplica em várias situações do nosso dia a dia. Então eu compreendo a dor e a exaustão psicológica dessa mãe, porque eu passo por isso aqui diariamente, não talvez como ela, né? Porque ela tem mais filhos do que eu, mas, sabe, eu acho que, enfim, essa seria a solução. E aí, acaba que tem um outro também assunto que eu queria falar com vocês, que é o seguinte: ontem eu tava vendo isso pra gente aplicar no nosso dia a dia também aqui como mãe. Eu estava assistindo uma live ontem, né, sobre nutrição infantil, justamente também dentro dessa questão do autismo, né? A criança que tá dentro do espectro autista, ela principalmente, ela precisa ainda mais se alimentar muito bem e ter ainda mais aí reposição de vitaminas, enfim. E aí eu tava assistindo essa live e elas estavam falando, né, a nutricionista e a médica, que tinha uma mãe que tinha também um filho autista que esse filho só queria comer pizza. E aí, mais uma vez eu digo, eu tenho um conhecimento de causa. A Micaela, ela também não come determinados alimentos, ela não gosta de determinadas texturas. Então, pra mim, também não é fácil lidar com a alimentação da Micaela aqui diariamente. Muito embora a gente aqui em casa tenha uma preocupação muito grande com o que ela come, e eu nunca fui de comprar besteira aqui pra casa. Nada industrializado, nada disso. Então, eu imagino que se eu comprasse coisas industrializadas, ela certamente só ia querer. Se eu comprasse pizza, ela só ia querer pizza, porque é o que de fato acontece. Quando chega pão aqui, quando ela vê algum biscoito que raramente entra aqui em casa, ela quer comer o biscoito todo, que essa é a preferência dela, assim como de qualquer outra criança, né, gente? Mas realmente o autista, ele tem disso, né? Muitas vezes, né? Ele foca em uma determinada coisa e ele só quer aquela coisa. Então ela só quer, esse menino, ele só queria comer pizza. E aí a mãe, né, eu não sei, mas foi um vídeo aí que saiu, a mãe falando que não, você não sabe, né, o meu filho é autista,
sabe? Você não sabe o quanto é difícil pra mim. Ele só quer comer pizza, né? E eu não sei porque eu não vi o vídeo, mas foi assim que elas contaram. Eu não sei se a mãe, como a mãe falou exatamente. Então, basicamente, né, aquela mãe, ela tava meio que se consolando, dizendo assim, eu não tenho o que fazer, né? O meu filho é autista, ele só quer comer pizza, então só vou dar pizza pra ele. Basicamente, sabe? Ela não falou assim. Mas é isso que, de fato, né, acontece. Eu já vi também de crianças autistas que só querem comer batata frita. Eu já vi também mães falando, olha, ele só quer comer batata frita. E, gente, eu entendo que realmente é bem difícil, até porque eu passo por isso aqui em casa. Mas por que ele quis comer batata frita? Porque alguém ofereceu primeiro, né? Então, qual é a maioria dos alimentos que tem na casa desses pais? Que uma criança só quer comer pizza e outra só quer comer batata frita. Porque, gente, criança... Eu digo isso pra vocês. Eu já fiz teste aqui com a Micaela em relação a isso, gente. Deixar ela ficar com um pouco de fome e ela pega a maçã e come, que é uma beleza. Criança não fica com fome, gente. Eu digo isso pra vocês, criança não fica com fome. Mas é claro que eu não sou especialista, eu só tô falando das minhas experiências como mãe. E eu entendo que realmente pode gerar uma grande crise naquela criança se ela não tiver aquele alimento. Mas aí foi o que a nutricionista falou. Por que não faz uma massa enriquecida? Enfim, não vou entrar muito dentro do assunto, senão o vídeo vai ficar muito grande. Mas o que eu quero dizer é, nesses dois casos, nós poderíamos, né, com certeza tiveram pessoas que passaram a mão na cabeça desses dois pais, digamos assim, né, desses dois casais de pais aí, e disseram, não, tá tudo bem, tá tudo bem. Gente, será que tá tudo bem? Será que o tá tudo bem não tá sendo utilizado de uma maneira errada, no sentido da gente fazer aquilo que é mais fácil pra gente, não aquilo que realmente a gente deve fazer? Então, assim, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Porque, beleza, meu filho só come pizza, mas ele não pode comer só pizza. Ele vai ter várias doenças, eu não posso deixar ele comer só pizza. Gente, tem coisas que, por exemplo, você vai dormir com a casa bagunçada. Gente, tá tudo bem, de fato, né? É óbvio que não é bom que você viva em um ambiente bagunçado. Mas se um dia você dormiu com a casa bagunçada, tá tudo bem. No outro dia você vai lá e arruma, né? Organiza, porque é complicado uma criança, uma família crescer num ambiente de bagunça, não é nada saudável. Da mesma forma hoje a minha filha não quis comer direito, sei lá, bebeu suco, comeu pizza, comeu um monte de besteira. Beleza, hoje ela não quis comer direito, comeu suco, comeu um monte de besteira. Mas todo dia não, né, gente? Eu acho que o que tá acontecendo assim é que a gente tá deixando ser aquela coisa de todo dia. Será que eu e você também não estamos assim? Sabe? Sei lá, por exemplo, com a Maitê, um exemplo aqui bobo. Às vezes ela tava deixando de lanchar à tarde e às vezes de jantar também. Aí eu falei, gente, não tá tudo bem, eu preciso resolver isso, né? Eu preciso mudar, eu preciso pensar em como é que eu vou fazer, porque a criança tem que comer, né? Então, assim, não é fácil, eu não tô falando aqui que é fácil, que o mundo é maravilhoso, né? E que a gente sempre consegue fazer tudo, não é isso. Mas se você tem um problema, e esse problema está se repetindo, e isso não é algo saudável, isso não vai fazer bem para o seu filho, você tem que resolver. É complicado, é difícil de encarar a realidade, assim como foi para essa mãe que viu que ia ter mais trabalho do que ela imaginava. É difícil? Mas a vida não é fácil mesmo não, gente. Então, assim, a gente tem que parar de passar a mão na nossa cabeça, né? Parar de ser mimadas muitas vezes, e encarar o problema e resolver, porque senão a vida dos nossos filhos não vai pra frente, assim como também a nossa vida não vai pra frente. Então eu não posso deixar meu filho se alimentar mal porque ele não quer comer coisas saudáveis, eu tenho que dar um jeito. É sério, gente. Essa é uma realidade, não tem como a gente ficar passando a mão na nossa cabeça. Um exemplo aqui bem claro, a Micaela não está querendo dormir na cama dela, né? E isso é uma coisa que nós aqui, eu e Pedro, entendemos que é uma coisa saudável para elas. Elas têm a caminha delas, elas têm o espacinho delas. E é claro que a gente não vai bater nela, a gente não vai gritar com ela, a gente não vai fazer isso, a gente vai realmente esperar o tempo dela. Mas a gente vai ensinar ela que esse é o cantinho dela, que essa é a cama dela. A Micaela tava dormindo aqui no nosso quarto com o Pedro. Mas como a gente entende que a gente precisa ter o nosso cantinho e que elas também têm um cantinho, a gente entende assim, né? Nós decidimos assim, a gente tá ensinando para ela aos poucos que ela tem que dormir no quarto dela. Então a gente tá tendo o trabalho de levar ela lá. É mais fácil pra gente que ela durma aqui? É. Mas
Mas será que isso vai ser bom pra ela? Será que ela vai sempre querer dormir com a gente? Porque tem isso também. Quebra de rotina para as crianças que estão dentro do espectro autista é algo muito sério. Então, eu penso que se eu continuar permitindo que a Micaela durma aqui no meu quarto, muito provavelmente ela vai adquirir esse hábito e esse hábito vai ficar muito forte nela. Então, ela pode ter muita dificuldade para dormir em outros lugares. E isso vai gerar um problema para ela, então eu não quero ter um problema para ela. Então vai ser difícil a gente acordar de madrugada e ter que levar ela para a cama dela? Vai ser muito difícil. Mas a gente vai fazer isso, porque é melhor para ela. Também é o melhor pra gente, na nossa opinião. Então, assim, a gente nem sempre vai fazer coisas que são fáceis. Vai ser difícil, a gente vai precisar se esforçar muito. Mas a gente precisa parar de passar a mão na nossa cabeça, olhar o problema e resolver. Se tem uma coisa na sua vida ou na vida dos seus filhos que tá acontecendo muito, que tá havendo muita repetição e isso não é o correto, dê um basta e faça a coisa certa, por mais que isso venha ter que te gerar um trabalho. Então é isso, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar a sua curtida aí pra mim, se inscrever aqui no canal. Se você ainda não for inscrito, não esquece também de ativar e colocar o sininho aí pra você receber as notificações sempre que eu postar um vídeo novo. Não esquece também de deixar o seu comentário aqui, como eu falei. Me segue também lá no meu Instagram, é @pridoartblog. Lá no meu Instagram, gente, tem também os meus outros Instagrams, digamos assim, principalmente o Instagram que eu acabei de inaugurar, que é o Books da Pri. Se você gosta de ler, você é mamãe e sempre gostou de ler a vida toda, mas agora você tá meio parada por conta dos filhos, você tá com aquela preguiça, você fica em dúvida entre ler ou dormir, segue lá o meu Instagram, Books da Pri, que lá eu vou incentivar vocês a voltarem a ler novamente, a ter esse hábito de leitura que é tão bom, faz tão bem pra gente. Então, se você gosta de ler, mas anda com preguiça, segue lá o Instagram, @booksdapri. O link lá para esse Instagram vai estar no meu Instagram principal, que é @PriscilaDuarteOficial. Eu vou deixar também todos os links aqui no primeiro comentário desse vídeo, tá bom? Fiquem com Deus, então até o próximo vídeo. Tchau, tchau!